um chuveiro móvel que anda pela cidade e leva até os moradores de rua água quente, roupas e alimentos. Esse é o Banho Solidário, um dos projetos realizados pela ONG Centro Social da Rua e trazido para a capital gaúcha pela porto-alegrense Letícia Andrade, com quem iremos conversar hoje no Prisma Entrevista. Olá, começa agora mais um Prisma Entrevista, o programa produzido pelos alunos da disciplina de Jornalismo Audiovisual e Reportagem da Unicinos. Hoje eu vou conversar com a Letícia Andrade. Ela trabalha como decoradora e trouxe para Porto Alegre o projeto Banho Solidário. Boa noite, Letícia. Obrigado por aceitar o nosso convite para mim. Obrigada pelo convite, Paulo. E eu vou começar direto te perguntando como surgiu a ideia e a motivação para começar esse projeto. Eu moro no Bonfim, em Porto Alegre, né? Então, em 2015, eu comecei a ver a quantidade de moradores de rua que estava aumentando em Porto Alegre, né? Principalmente embaixo do meu prédio, vamos dizer assim. E no inverno desse ano, eu tive uma gripe muito forte. E com essa gripe eu desci para comprar na farmácia um remédio, um suco de laranja. E do lado eu encontrei um morador de rua com os mesmos sintomas que eu, né? Então eu fiquei apavorada. Eu disse, gente, como a gente é igual? A gente não tem nem ideia do quanto a gente é próximo da mesma realidade. Aí eu dividi com ele meu suco e o remédio e comecei a pesquisar um pouco mais sobre a situação dos moradores de rua em Porto Alegre. Aí saí pra rua mesmo para conversar com eles, né? E aí dentro disso, no dia 20 de novembro de 2015, por acaso, pesquisando na internet e nas redes sociais, eu achei o projeto do Cláudio Lacerda, que é o Banho Solidário na Bahia. Sim, que é uma Salvador, cidade pequena, não, em Vitória da Conquista, que é uma cidade menor, né? Ele atendia 30 pessoas, mais ou menos, para os banhos. Eu tive uma crise de choro na hora e no outro dia de manhã eu liguei para ele já e disse, eu quero trazer para a primeira capital do Brasil para ter esse projeto, que é Porto Alegre. Bom, e como funciona o Banho Solidário? O banho solidário é um reboque adaptado com banho quente, com a parte masculina e feminina, que ele anda pela cidade. A gente para nas áreas centrais, onde nos cede água e luz. O nosso grande problema é esse, porque a gente não recebe apoio da prefeitura nem nada para ter acesso à água e luz. Então, a Cúria Metropolitana, o Teatro São Pedro e a Escola EPA são os 3 lugares que nos cedem água. Então, a gente precisa, para levar a estrutura do banho, um ponto de água e um ponto de luz. Com isso, a gente monta a estrutura e oferece lanche, roupa e material de higiene e banho quente para as pessoas em situação de rua que precisem. Ótimo. E nesse tempo que tu está trabalhando no projeto, como é que, pelo que tu observou, assim, o banho ele muda a saúde e também a autoestima das pessoas? Principalmente ele acorda, a gente fala que a gente quer ser uma porta. É um processo de despertar das pessoas em situação de rua. Porque pensa, tu não tem uma casa e tu não consegue ter nem teus mínimos necessidades básicas supridas. Naquela hora que eles estão com a gente, que eles conseguem escolher uma roupa, a gente brinca, né? Vocês parecem que estão numa loja, porque eles escolhem realmente a roupa que eles querem vestir, o sapato que servir melhor para eles. Eles começam a retomar a autoestima e a se enxergar. A coisa que a gente mais ouve no banho é: amanhã eu vou procurar emprego, vou tomar vergonha na cara, eu me sinto mais desperto, mais acordado. O processo do banho é para eles começarem a se enxergar como cidadãos novamente. Bom, e o Banho Solidário ele já realizou mais de 70 edições, né, e já atendeu mais de 8.000 pessoas. Tu tem alguma meta para o futuro com esse projeto? Se tem, quais são elas? A nossa meta, desde o início até agora, nesses 2 anos, e eu fico envergonhada de dizer, a gente só conseguiu tirar da rua 12 pessoas. A minha meta é ter pelo menos 100 a 200 pessoas nos próximos anos para a gente conseguir auxiliá-los a sair da rua. A nossa meta é realmente mostrar que o terceiro setor, que a sociedade civil consegue realmente prestar um serviço à comunidade, independente da gente pagar impostos, de governos terem que fazer isso e aquilo. Eu acredito que nós, como sociedade civil, a gente consegue fazer de uma forma mais objetiva o cuidado com as pessoas em situação de rua, pelo menos porque a gente está fazendo por amor, entende? Não por obrigação. E eu acho que esse é o diferencial que as próprias pessoas em situação de rua sentem. Elas se sentem realmente respeitadas. E tu citou que vocês conseguiram tirar 12 pessoas de situação de rua. E tem algum caso desse que tu pode falar um pouco mais sobre a gente, sim, pra gente? Como foi isso? Tirou fixa a pessoa mesmo? Ela deixou de ser morador de rua? Sim, exatamente. Vários a gente vê esse caso, a dificuldade é mantê-los fora. Sim. A gente tem um senhor que foi um processo nosso
esse está documentado e dá para falar porque tem autorização. Foi no ano 2016, as pessoas do Calabria, que é um projeto que cuida de moradores de rua, não conseguia acessá-lo porque ele estava sempre sujo. Aí isso foi na zona sul de Porto Alegre. Nós levamos o banho e com isso foi a primeira vez que ele conseguiu tomar um banho e conversar, porque ele estava se sentindo limpo. Aí nós fizemos mais 3 banhos naquela região. Infelizmente não conseguimos mais água naquela região, aí nós não pudemos voltar, que é o nosso sonho de consumo, poder ir para os bairros também, né? Mas para isso a gente precisa de local para ceder. Então, nós demos 3 banhos, e cada banho ele ia ficando mais próximo das pessoas que trabalhavam com acolhimento, inclusive no Calabria. E ele saiu da rua, foi nos visitar depois, a gente tem fotos dele, nos visitando depois arrumadinho, ele foi morar com a irmã. A gente tem um outro menino que a gente faz um acompanhamento que saiu da rua, que agora está num processo de desintoxicação. A gente tem um outro o Alex, que vai e volta, ele entra em crise emocional na família, porque é uma família grande, ele vai pra rua, nós conversamos, ele volta. A nossa maior dificuldade é que nós somos um pequeno grupo da sociedade civil, né? Então a gente precisaria de principalmente mais apoio para a gente se expandir em outros bairros da cidade e mais voluntários para a gente conseguir fazer um trabalho de forma mais contínua. Bom, e agora falar um pouco sobre a ONG Centro Social da Rua, que o Banho Solidário é um dos projetos que a ONG Centro Social da Rua faz, né? E no mês passado a ONG venceu um prêmio do governo federal, né? O Viva Voluntário, que é na categoria Voluntariado Civil. E qual foi a importância desse prêmio para ti, para vocês da ONG? O que representou para vocês? Nós nos demos conta de que nós temos um grupo de voluntários atuantes. Quando nós fomos escrever o edital, nós vimos tudo que a gente já fez em voluntariado. O que é o Centro Social? O Banho Solidário, a gente via que quando chegava no domingo, a gente não conseguia dar para eles mais do que um apoio moral, a roupa e a comida. E a gente descobria que eles precisavam, por exemplo, de atendimento jurídico, atendimento psicológico, precisavam de um acolhimento a longo prazo. Então, o centro, a ideia do centro, e a gente descobriu que eles precisavam lavar roupa, que era uma das coisas que a gente pensou, eles olhavam pra gente e diziam, tem que jogar essa calça fora, sabe, com dor no coração, ou lavavam na nossa piazinha do banho, estendia, ficava um varal na frente do banho no verão. Com isso veio a lavanderia da rua. Então, o projeto do Centro Social, a proposta é, além do banho, a gente tem a lavanderia da rua, a gente faz um projeto que chama Aquecimento Solidário, que é uma coisa que também não está tendo nem nada de projeto governamental, nem de prefeitura está fazendo, que a gente vai à noite, nos dias mais frios, e entrega cobertores e alimento quente. Pelo menos assim, os que deu 4 graus esse ano, a sensação da gente de saber que pelo menos 120 pessoas em Porto Alegre estavam sem passar frio naquele dia é muito gratificante. E não porque a gente é bonzinho, mas porque na realidade a gente é solidário, né? A sensação de a gente estar em casa, bonitinho, quente, saber que tem um monte de gente passando frio é complicado. E o centro veio nesse projeto, ou seja, de juntar mais atividades além do próprio banho para a gente conseguir fazer realmente o projeto andar. Bom, e antes, quando a gente estava falando da ONG, tu citou a sociedade civil, né? A importância de agir. Então, eu queria entrar nesse assunto contigo, pegar esse gancho, que a população cobra muito as políticas públicas do governo, né? Em relação a isso. E qual é a importância de a gente não só reclamar do governo e a sociedade civil agir também para fazer alguma coisa em relação a isso? Exatamente. Essa é a grande questão. Essa cobrança que a gente faz, eu acho que é super válida, todo mundo paga imposto, mas além disso, a gente tem que estar presente nas atividades, entende? Eu pago os meus impostos, tudo tem que estar correndo bem, mas quem é que vigia? Quem é que está lá observando? A gente tem que estar atuando para saber como está sendo utilizado o dinheiro que a gente paga, né? E o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, eu acredito que como sociedade civil, o voluntariado, e aí vem a questão do Prêmio Viva Voluntário, é que o voluntário é aquele que vai fazer sem se preocupar com o resultado, vai fazer por motivação própria, porque vê a necessidade de tentar solucionar, ou pelo menos auxiliar a solucionar os problemas mais graves que a gente enfrenta. Tem uma frase que um menino disse nesse projeto do Viva Voluntário, que é: eu sei que eu sou uma gota d'água, mas é a minha gota d'água. Muito legal. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco segue a conversa com a Letícia. Já voltamos. Estamos de volta com a coordenadora da ONG Centro Social da Rua, Letícia Andrade. Bom, Letícia,
quando citou os moradores de rua em Porto Alegre aqui. Eu ia dizer uma coisa, que existe muita gente, né, que pensa que os moradores de rua, eles estão na rua por opção, porque sempre citam muito os albergues, né? Ah, mas tem os albergues, tu pode ir lá dormir, pode tomar banho. Só que a pesquisa da URGS, da FASC, né, que foi divulgada agora em março de 2018, eles estimaram mais ou menos 2 mil moradores de rua atualmente em Porto Alegre, cerca de 2.115 moradores de rua em Porto Alegre. Então, qual é a tua visão sobre isso e achar que eles estão na rua porque querem, ou porque tem os albergues e os albergues vão solucionar tudo? A grande questão o dado que eles têm é 2.115 pessoas em situação de rua. Extraoficialmente a gente sabe que são 4.000 pessoas, tá? O dobro, né? O dobro quase. Isso assim, mesmo dentro do ambiente institucional, da prefeitura, do governo, eles sabem que é mais de 2.115, né? Porque muitos não quiseram responder a pesquisa. Mas dessas 2.115, a gente tem mais ou menos 690 vagas em albergues. Então a conta não vai fechar nunca. 2.115 menos, a gente tem 1.500 pessoas ainda na situação de rua, porque a gente não chama de morador de rua, a gente chama de pessoa em situação de rua, porque a ideia é que eles não moram, eles estão naquele momento, todo mundo provavelmente, raramente nunca teve casa, algumas crianças nasceram na rua, mas é bem menos. Então, o que acontece nessa situação? Das 1.500 pessoas que sobram, a gente tem a pesquisa da FASC, que a gente já vinha conversando com eles e observando esse universo, né? Então, eu te diria que 30% dessas pessoas são pessoas que realmente vivem na rua e têm opção, eles se chamam peregrinos. São pessoas que querem morar na rua. A gente já pegou no aquecimento um menino que disse: eu tenho uma casa na Duque, mas eu gosto de viver aqui, me traga livros. Então, a gente tem um universo de 30% de pessoas que realmente estão estratificados nisso, tá? A gente tem mais uns 30% de pessoas que não têm casa, mas são pessoas que furtam, pessoas que realmente têm problemas relacionados à violência e que também se escondem na rua. Mas a gente tem 40% dessas pessoas, fechando os 100%, que são realmente as pessoas que querem sair da rua, que foi mais ou menos isso que veio na pesquisa. Essas 40% das pessoas são catadores, são guardadores de carro, são pessoas que vêm de santinho. A gente tem uns que vêm, a gente pergunta o que eles fazem, né? Vêm de santinho, vendem bala, vários eu encontro às vezes no mercado vendendo batata, carregando caixas. Eles fazem pequenos trabalhos no dia a dia. Então, esse universo dos 40% querem sair e muitos procuram albergue, mas não tem vaga, porque tem uma questão que tu pode ficar no máximo 30 dias no albergue. E uma coisa assim para contar, eles chamam o albergue de casinha do inferno. Tá? Onde é que tu tá? Tô na casinha do inferno. Por quê? Porque a gente já passou na televisão, tem no Facebook, no Google, é só colocar. A maioria dos albergues tem problema. O banho é frio. Nós já nos oferecemos, inclusive, para botar banho quente lá, né? A gente tirar do bolso como na parceria, nunca nos deram autorização. Não, ninguém fala sobre isso. Tem um processo burocrático que eles dizem que tem banho quente, mas as pessoas em situação de rua nos dizem que não tem. A maioria dos albergues o banho acaba estragando, porque é muita gente, é chuveiro elétrico. Teve um problema de pulgas, tem problema de assalto. Eu pergunto, as pessoas dizem: perdi meus documentos num domingo. Por quê? Levaram dentro do albergue. Não vou citar quais, mas a gente tem um problema sério com a questão da albergagem em Porto Alegre, entendeu? E não é uma acusação, tudo bem, a gente sabe, né? Então, com essa questão, mesmo que a pessoa queira sair, vou para um albergue, ela não consegue vaga. Tu tem que chegar a 3, 4 horas antes e às 7 horas da manhã tu tem que sair. A gente também tem a questão das vagas para atendimento nas casas, nos POPs que eles chamam, né? Que tem 60 vagas, 80 vagas. Só que, de novo, a gente tem um universo de 1.500 pessoas na rua. Eles dão prioridade de manhã os idosos, que está super certo, e as mulheres. Mas tem 60 vagas. Disso tu vai preencher primeiro com idosos e mulheres, sobra o resto para os homens, e que aí a gente tem um monte de homem andando na rua sem ter o que fazer, porque na realidade a gente está passando por uma crise econômica, eles não saem da rua porque não querem. Se gente com escolaridade, formado, não consegue trabalho, uma pessoa com primeiro grau completo, qual a possibilidade dela conseguir nessa crise econômica, né? Então, na realidade, o que a gente pleiteia como ONG, assim, que nós, como sociedade civil, nos unamos realmente para tentar catalogar essas pessoas, ajudá-las de alguma forma, acolhê-las, para ver o que a gente pode fazer como sociedade civil para tentar minimizar esse problema. Bom, e tu citou a criança que tinha onde morar, tinha uma casa e estava na rua porque queria, né? Sim, não era criança, era um homem. E
e tanto as pessoas em situação de rua como quem mora na rua mesmo. Esses dois casos, assim, nesses 2 anos que tu tá aí com o banho solidário pelas ruas, qual é os principais motivos, assim, que tu observou que leva a pessoa tanto a quem tá na situação de rua como quem é morador de rua, realmente? Todos estão em situação de rua, mesmo os que moram por opção, a gente considera como em situação porque espera que um dia eles saiam, né? Assim, tem muito desilusão amorosa, a gente já pegou casos da mulher que o marido foi assassinado e ela caiu no crack. A maioria sai por dependência química, por algum sofrimento emocional, tá? Se droga, e aí quando tu tem o problema da pedra, tu vai pra rua. 80% das pessoas na rua têm alguma dependência química, ou álcool ou crack. Tá? Mas normalmente a gente pegou um caso, por exemplo, de um senhor que ele foi do Barranco, o restaurante Barranco, ele foi garçom do Barranco, mas ele foi demitido, ficou velho, enfim, né? E as pessoas não têm família, a gente imagina, todo mundo, quem tem família imagina que os outros não tenham família. Então muita gente não tem família. Se ela perde um emprego e não tem uma casa própria, que é muito difícil hoje em dia, quando acaba o dinheiro, para onde tu vai? Para onde tu vai ser acolhido? Não tem, tu acaba indo para a rua. Então esse senhor, por exemplo, ele estava doente na rua. Aí a gente até procurou, isso foi alguém que nos ligou contando a situação. Aí nós fomos procurar, ele tinha desaparecido no local. Então a maior dificuldade é que tu teria que ter, e aí vem a questão de um poder público que funcionasse, que não dá pra gente querer. Se a gente tem buraco na rua, vai querer que as pessoas se preocupem com o próximo, né? Mas na realidade teria que ter um poder público atuante para, pegou o problema, vai lá e encontra a pessoa. Mas tudo é muito moroso, entende? Porque a gente vem de um processo social de que tudo é muito burocrático. E a proposta da sociedade civil, das ONGs, vamos desburocratizar as coisas. A gente cria canais diretos, e aí vem o Prêmio Viva Voluntário. A gente percebeu que a gente tinha um canal com as pessoas muito rápido. A gente precisava fazer o aquecimento, por exemplo, a gente conseguia mobilizar 30 pessoas e 100, 200, 150, a gente chegou a mobilizar 150 cobertores em 24 horas. Porque aí tu não tem nenhum tipo de burocracia no meio. E quando eu estava lendo no site do governo federal sobre o Prêmio Viva Voluntário, o regulamento do prêmio diz que o vencedor ele ganha um financiamento do governo para ajudar em projetos. A gente ganha o direito de apresentar um projeto que pode vir a ser aprovado, sim. E a gente vai... Vocês já têm uma ideia? Já. A gente está buscando autonomia de conseguir ter água para não precisar mais de água e luz, para poder fazer pela cidade inteira. Esse vai ser o nosso projeto, que espero que seja aprovado. Então aí a gente vai ter uma caixa d'água gigante, com um enorme de um container de eletricidade, que eu não sei como é que chama, aquela coisa grande de elétrica, transformador, gerador. A gente vai ter um grande gerador para poder levar o banho e a lavanderia para qualquer bairro da cidade. Para encerrar aqui, então, te fazer uma última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é para te dar o espaço para se tu quiser divulgar algumas páginas do projeto e formas para quem está interessado, tanto a doação, ou ser voluntário, ou financiamento coletivo, qualquer forma de ajuda. Tá. A gente tem um grupo que chama Amigos do Banho Solidário, que a pessoa pode entrar lá e com isso ela vai ser encaminhada para uma parte de seminários para quem quiser ser voluntário, porque agora a gente começou a organizar o voluntariado para as pessoas saberem que tem vários setores, não só o banho, como a parte do acolhimento, outros projetos que a gente tem dentro da ONG. A gente tem a página Banho Solidário Porto Alegre, que é o Facebook, a gente tem o site www.banhosolidario.com.br, www.Centro Social da Rua, tá? Nós precisamos muito de doação de homens. A cada 30 banhos são 27 homens e 3 mulheres, e as mulheres doam absurdamente e não nos adianta. A gente tem um monte de roupa de mulher e sempre falta calça e bermuda masculina, principalmente. Assim, é o nosso desespero, porque a cada banho a gente dá mais ou menos entre 60 e 80 banhos. Então desses 80 banhos são 5 mulheres e 75 homens. E aí imagina tu ter a cada banho dos 75 calças, 75 cuecas, 75 meias. Então a gente pede muita doação de roupa masculina, pelo amor de Deus, meninos, abram os armários. Bom, é isso, basicamente então. Eu quero agradecer a presença da Letícia. Até o próximo Prisma Entrevista. Boa noite.